movimento sindical condena essa decisão do Copom em reajustar a taxa de juros, uma vez que o DIEESE, Departamento Intersindical de Estudos Econômicos e Estatísticos, que assessora o movimento sindical, e também economistas como o próprio Delfim Neto, e dentre outros, analisam de que há uma tendência nos próximos meses de um descenso, portanto, a inflação ela ir reduzindo. E, portanto, entende-se, e o movimento também sindical entende, que foi uma medida precipitada do Banco Central, uma vez que qualquer ajuste na Selic implica em ampliação da dívida pública, da dívida interna, que é o recurso, o dinheiro que o governo federal, os títulos que o governo federal vende aos bancos privados, especialmente, para ter seu capital de giro. Isso implica, portanto, de que a cada 0,25 pontos que a Selic sobe, aumenta-se a dívida pública. Isso significa que todos nós iremos pagar essa dívida. O que o movimento sindical defende é que se reduza ou se extingua o superávit primário, que é a poupança que o governo federal faz, para pagar esses juros. E hoje o Brasil gasta muito mais pagando juros aos banqueiros, ao Banco Itaú, ao Bradesco, aos grandes bancos brasileiros, do que o investimento feito em saúde, em educação, em infraestrutura. Nós entendemos, portanto, que para o Brasil continuar crescendo é necessário que haja esse casamento do investimento, do incentivo ao consumo interno no Brasil, mas especialmente que se invista na infraestrutura para que o país, efetivamente, ele venha a crescer. Não é aumentando a taxa de juros, a Selic, que nós iremos conter a inflação. Né? O Brasil, nesses últimos anos, de todas as medidas tomadas anteriormente, garante, portanto, que a inflação vai garantir a meta. Nós entendemos que esse processo agora de uma elevação na taxa de juros, ou na inflação, isso ocorreu em função de um problema sazonal, né, climatológico, onde contribuiu para a elevação, especialmente do preço dos alimentos, mas que isso efetivamente nós vamos passar por isso. E, portanto, nós consideramos que o governo, o Banco Central, o Copom, o governo federal especialmente, não deveriam ter mexido ainda nesse índice, né, desse reajuste da Selic. A nossa opinião seria reduzir, porque o que os economistas, né, os psicólogos da economia entendem? Eles entendem que a elevação dos juros vai frear o consumo. Então, a lógica, né, da economia de que aumenta-se a demanda e se não tem, né, a escassez, eleva-se os preços, né, o que não acontece no Brasil. Então, assim, pelo contrário, como houve nós podemos considerar uma facilidade de crédito, então nós observamos hoje, né, a redução da venda de automóveis, toda da linha branca, os incentivos dados a esses setores, a redução do IPI para que não houvesse demissões nessas cadeias produtivas. O que aconteceu? Já uma certa saturação. Então, no nosso entendimento, não é este o problema. Não é o problema da elevação da inflação, não passa especificamente pela questão dos juros, né? Porque tem um crédito, as pessoas têm facilidade. Nós entendemos de que, primeiro, sinceramente, acabar com esse superávit primário, né, ter esse recurso para investir nos setores essenciais, né, na infraestrutura do país, a questão dos postos, das estradas, né, na saúde, priorizar a educação. Então, são essas questões que vão fazer com que o país efetivamente vai crescer. Porque há uma crise hoje no capitalismo que ocorreu lá com o subprime, com os créditos, né, das hipotecas americanas, e que se arrasta hoje, né, em todo o mundo, na Europa, né, nós estamos assistindo essas questões. O Brasil, por mais cuidados que tem, terminou
tendo um pouco se arranhando também com essa questão. Mas o que foi feito no passado mostra claramente que a economia brasileira está sólida. Então, houve uma certa pressão das oligarquias financeiras, dos grandes empresários, para que houvesse essa retomada. Porque todos eles devem estar dando grandes gargalhadas, né, com que vão ganhar, faturar com essa elevação da Selic. 0,25%, se isso demora, de acordo com os estudiosos, em torno de 6, 8 meses para, na ponta, ocorrer algum efeito. Então, o que vai acontecer? Como os indicadores todos apontam para uma redução ao longo do ano da inflação, isso não vai ser alcançado pelo consumidor. Cria-se uma certa ilusão com essa questão, o bálsamo para a população de que, não, elevou-se a Selic, então o consumidor, quem tem investimento em poupança, ganha porque estabeleceu-se com a mudança que 70% da Selic remunera-se a poupança. Mas, mesmo que você tenha, a não ser que você tenha muito dinheiro investido em poupança, mas quem tem lá 500, 600 mil, 2 mil, 3 mil, o efeito não será percebido. Portanto, cria-se uma ilusão e, quando eu digo investimento na educação, e também até o acesso aos meios de comunicação que efetivamente tenha uma independência, ajuda a esclarecer a população, os consumidores, quanto a essa ilusão que termina sendo criada e criar um certo consenso, né, de que é necessário haver essa mudança como houve, e nós todos, né, quem somos penalizados para pagar esses ativos, os juros aos banqueiros com relação à dívida interna no Brasil, dívida pública.